Há 2 anos, a minha esposa Angela e eu decidimos que finalmente era hora de comprar uma casa. Sabíamos que não seria fácil, mas estávamos cansados de pagar o triplo do que uma hipoteca seria de aluguel todo mês. Tenho certeza que essa história é familiar para alguns de vocês, e passamos por todos os estágios de descrença, raiva e, finalmente, apatia, depois que cada oferta competitiva que fizemos foi jogada água abaixo por uma corporação multinacional de investimentos. Eu não estou mais bravo com o processo, embora tenha me deixado questionando para onde a sociedade estava indo. Como isso é legal, eu fui à escola, paguei tudo o que eu devia, consegui um bom trabalho, eu fiz tudo certo, para ainda assim ser jogado para fora da cidade em que eu cresci por causa do preço dos imóveis. Talvez alguma raiva permaneceu, mas depois de mirar nos bairros menos desejáveis da cidade, finalmente conseguimos a nossa casa. Em 1º de junho, nos mudamos para uma casa colonial de uns 400 metros quadrados. Tinha pisos de madeira, que patinavam como couro, e os acabamentos de gesso fosco davam ao teto a aparência de um bolo de casamento. O porão era uma história diferente. Não estava apenas inacabado, era um buraco úmido no chão, e rabiscados nas paredes havia espirais estranhas e rostos grosseiros. Crianças, a corretora de imóveis disse, como se ela soubesse quem desenhou as marcações. Bom, consertar o porão aumentaria o valor. Então, claro, a cozinha tinha balcões compostos e o porão precisava de uma placa acima da entrada que dizia "Abandone toda a esperança, vós que entrais". Mas nós tínhamos uma casa, e uma das grandes. O problema era que ficava a poucos passos da rodovia e que a área era conhecida por sua taxa de crimes mais do que qualquer outra coisa. Angela disse que era apenas um trampolim. Nós depositaríamos o valor de 1 ano de hipoteca, esperaríamos que o mercado imobiliário continuasse subindo rapidamente e nos mudaríamos novamente em 1 ano. Havia algumas falhas em seu plano, principalmente dinheiro, mas eu não disse nada. Achei que nós dois nos ajustaríamos para gostar de lá. As primeiras semanas foram tranquilas e eu e minha esposa começamos a desfazer as malas e nos apresentar aos vizinhos. Talvez fosse a ameaça do crime e que houvesse conforto e propósito em saber com quem você morava. Mas o que quer que fosse, nossos vizinhos eram incrivelmente amigáveis. Sentimos-nos em casa rapidamente e, embora houvesse alguns choques, nós jogamos com eles para tirar o medo. Com os barulhos que permearam a noite, criamos um jogo onde adivinhamos se o som era fogos de artifício ou tiros. Quando passávamos por grandes pedaços de merda, um de nós apontava e jogávamos. E aí, humano ou cachorro? Infelizmente, depois de apenas algumas semanas nesse jogo, nos tornamos especialistas em diferenciar entre eles. Tiros carregam a rachadura afiada da barreira do som sendo quebrada, enquanto fogos de artifício explodem ou estouram. Quanto ao cocô, digamos que não vimos nenhum cachorro grande o suficiente para colocar aquelas minas terrestres pela cidade. Havia um problema de sem-teto lá, com certeza, mas eles se importavam com suas próprias vidas. Nossos vizinhos pareciam ver através deles. Eles agiriam como se fossem fantasmas, como se eles nem estivessem lá. Droga, todo mundo fazia isso. Eu sorria e dizia um olá de passagem. O mínimo que eu podia fazer era tratá-los como seres humanos. Uma noite, depois de um filme, eu estava na pia lavando a tigela de pipoca. A janela acima dá para o nosso quintal, que era fortemente arborizado para um lote da cidade. Quando estava escuro, eu só conseguia ver uma lasca do que estava lá fora, além do reflexo de mim mesmo no vidro. Eu fiz uma careta para a sombra de algo alto e escuro. Não me lembro de uma árvore lá. Eu balancei meus pés para ver além do meu reflexo. Entre os arbustos, quase fora de vista, um homem estava parado, olhando para mim. Meu coração pulou e eu deixei cair a tigela na pia. "Tá tudo bem aí, querido?" Angela gritou da sala de estar. Sim, eu mantive meus olhos no homem e não disse nada para Angela, não querendo alarmá-la. "Eu vou só tirar o lixo." "Ok." Passei pelo lixo sem tocá-lo e abri a porta dos fundos. "Oi?" Lá fora, o vento soprava forte e os galhos do espinheiro atrás do qual o homem estava acenando descontroladamente farfalhavam, como que para me avisar. "E aí, o que você quer?" Eu dei um passo à frente para tentar mostrar que não estava com medo, mas era o passo morno de uma presa, como se fosse melhor me preparar para correr. O homem não disse nada. Dei outro passo à frente com mais confiança dessa vez, mas pulei quando eu mesmo ativei a luz de movimento. Eu me recompus e gritei. "Isso aqui é uma propriedade privada. Se você não sair, eu vou chamar a polícia."
Agora, essa era a mais vazia das ameaças e todos na vizinhança sabiam disso. Os policiais sempre faziam questão de chegar com 1 hora de atraso. O homem avançou alguns passos para onde eu pudesse vê-lo melhor. Ele era muito alto e usava um sobretudo pesado de lã que se estendia até os tornozelos. Ele continuou andando em minha direção. Meu cérebro estava gritando, mas eu congelei de medo. O que você quer? Ele parou bem na minha frente. Uma cicatriz branca estrelou em sua pele negra logo abaixo do queixo. Ele tinha pelo menos 1,90 m, mas o casaco que corria por todo o comprimento de seu corpo o tornava gigantesco. Seu rosto foi recentemente barbeado e estava magro. Ele estendeu o punho no comprimento do braço e quando ele desenrolou os dedos, em sua enorme palma estava uma pílula. Olha, eu não tenho nenhuma droga aqui não, tá bom? Eu disse. O seu rosto não mudou nada. Não havia desejo ou pergunta em seus olhos. O que foi? Você quer que eu pegue? Apontei para sua mão, mas sua expressão ainda era estática. Estendi a mão e gentilmente peguei a pílula de sua palma. Eu segurei entre o dedo indicador e o polegar. Era apenas uma cápsula de pílula. O que quer que estivesse dentro havia sido esvaziado. O que você quer? Eu perguntei novamente. Ele abriu a boca revelando o toco de uma língua decepada. E então, ele arregalou os enormes brancos de seus olhos. Ele começou a murmurar alguma coisa, mas estando sem língua, eu não sabia dizer o que era. Entretanto, meu sangue esfriou porque tive certeza de que era algum tipo de maldição. Olha, por favor, eu murmurei. Só vá embora. Ele se virou e entrou na noite, e eu observei os arbustos balançarem em seu rastro, como se ele fosse um gigante abrindo caminho pela floresta. O dia seguinte era sábado, e eu estava determinado a descobrir se alguém sabia sobre o homem alto. Caminhei até o shopping e perguntei a alguns moradores de rua da região, mas assim que comecei a descrevê-lo, todos olhavam para o chão e balançavam a cabeça. O padrão foi repetido com todos os outros sem teto com quem tentei falar. A caminho de casa, parei ao lado de 2 homens que trabalhavam em um carro no final de uma garagem. Ei, eu comecei a ir até eles. Olha, isso pode parecer um pouco louco, mas vocês conhecem um cara alto que anda por aí com um casaco gigante? Ambos começaram a rir. Tá, desculpa. Eu me virei para ir. Não. Um deles acenava para mim, para que eu voltasse. Você tá falando de um filho da puta realmente grande? O homem levantou a mão para explicar. Tipo alto assim, casaco preto, umas cicatrizes esquisitas. Sim, eu balancei a cabeça. Bem, esse é o gigante Frank. O que você quer com ele? Você viu ele mexendo na sua lixeira? Não, por quê? O gigante Frank é um cara da reciclagem, ele ganha vida assim. Eu balancei a cabeça. É que ele tava agindo estranho no meu quintal ontem à noite. Estranho como? Porque o normal dele é ser estranho mesmo. Não, ele tava olhando pra mim do lado de fora. Quando eu saí, ele tentou dizer alguma coisa. Ambas as sobrancelhas se ergueram. Você tá dizendo que o gigante Frank tentou se comunicar com você? Sim. Ambos se olharam. O gigante Frank não fala com ninguém. E por falar, eu quero dizer, ele não se comunica de qualquer maneira. Ele cortou a própria garganta pra nunca mais falar. O outro entrou na conversa. Não, isso é só um boato. O gigante Frank apareceu nesse bairro tem uns 20 anos. Ninguém sabe de onde ele veio, e ele mesmo não consegue dizer. Sim, as pessoas colocam todos os tipos de lendas nas cicatrizes. Alguns dizem que foi o cachorro que mordeu, mas eu nunca vi nenhum cachorro que cortasse sua língua. Tá, mas se ele não se comunica com ninguém, por que ele tem o nome de Gigante Frank? Bem, é assim que a minha mãe o chamava. Ele se inclinou para mais perto de mim. Ela costumava me dizer para tomar cuidado com a minha língua, ou o Gigante Frank ia arrancar ela. Ele riu para si mesmo. O que você acha que ele queria comigo? Ambos deram de ombros. Nenhuma ideia. Mas não deixa de contar pra gente quando descobrir. Eles voltaram para o trabalho e eu agradeci, e continuei muito menos seguro do que quando parti. Nos dias seguintes não havia sinal do Gigante Frank, mas comecei a adoecer. Foi uma dor de cabeça no começo, mas logo tive palpitações no coração e dores no corpo que quase deixei me levar ao pronto-socorro. Eu me assegurei de que não existiam maldições, porque eu estava deixando um estranho encontro com um sem-teto dominar todos os meus pensamentos.
Angela estava trabalhando até tarde recentemente e quando eu tinha a casa só para mim à noite, eu ficava na janela da cozinha e olhava para o quintal. Eu estava obcecado e não demorou muito para que eu o visse novamente. Eu estava enrolado em um cobertor, enchendo o bule na pia, quando o vi parado no mesmo lugar de antes. Larguei o pote e corri para a porta dos fundos. Ei! A minha cabeça estava leve e eu estava no mesmo estado de embriaguez onde o seu medo mal fala com você. Eu corri pelo quintal até ele. O que você quer comigo? O gigante Frank estava me encarando. Ele gesticulou com o seu pescoço marcado para que eu o seguisse. Eu olhei para os meus pés descalços, mas ele já estava andando. Olha, só me deixa em paz, tá bom? Eu pisei cautelosamente atrás dele. Quando passei pelos arbustos, onde podia ver o beco, o vi parado perto das latas de lixo. Eu corri atrás dele. Escutou? Eu não quero você aqui de novo. Com a nossa diferença de tamanho e o cobertor enrolado em meus ombros, eu tenho certeza que parecia ser um hobbit raivoso. Ele certamente não agiu de forma intimista e não posso culpá-lo. O gigante Frank atravessou o beco e se sentou em um muro de contenção em ruínas. Ele gentilmente bateu na pedra ao lado dele para eu me sentar. Olha, eu não vou me sentar. Ele enfiou a mão no bolso do peito e fez uma pausa antes de tirar um envelope. Então, ele colocou a carta na outra mão e estendeu a mão novamente e tirou outra. O que é isso? Ele estendeu os envelopes para mim. Seu longo braço quase se estendia por todo o beco. Eu me aproximei das cartas cautelosamente, pegando-as e recuando. O que é isso? Eu murmurei já distraído. Ambos tinham sido abertos e eu tirei os papéis de um dos envelopes. Era uma carta escrita à mão. Toda a tinta estava manchada como se tivesse sido mergulhada na água, mas eu podia ler, embora lentamente. Quando terminei de ler, deixei meu braço cair ao meu lado e olhei para o gigante Frank com descrença. Angela tinha um amante. Olhei para o outro envelope e mal precisei lê-lo para descobrir. O papel timbrado dizia Atlantic, seguro de vida. Uma apólice foi aberta em meu nome por mais de 200 mil. Eu tropecei até o muro de contenção e me sentei. As pílulas. Eu pensei na cápsula vazia que ele me mostrou e que joguei de lado. Era o meu albuterol de emergência. Tinha que ser. Uma rápida pesquisa na internet mostrou que uma overdose começava com sintomas de dores de cabeça e palpitações cardíacas. A Angela tá tentando me matar? De repente, percebi que o braço do gigante Frank estava ao meu redor e ele estava batendo no meu ombro paternalmente. Ficamos sentados em silêncio por um longo tempo. Dá pra saber muito sobre as pessoas mexendo no lixo delas, eu disse. O gigante Frank assentiu e vimos a luz do andar de cima acender e minha esposa aparecer na janela. Ela torceu algo em seus dedos e então bateu em uma caneca. Um minuto depois, ouvi a porta dos fundos se abrir. Querido, você tá aí? Angela chamou. Eu fiz um chá pra você. Acho que os sem-teto ao redor da sua casa nem sempre querem arrumar algum problema. Às vezes, eles podem simplesmente querer salvar a sua vida.